Videozinho de hoje tá bem legal. A gente vai ver como estudar uma linguagem um pouco mais profundamente e nisso você vai aprender mais ou menos 10 coisas que você provavelmente não sabia sobre Python. Nota, se você não trabalhar com Python, isso não é um problema porque a ideia aqui é te inspirar um pouco em como aprender mais profundamente sobre uma linguagem, sobre um framework, sobre algo em específico que você trabalha com. É uma maneira muito fácil, muito simples. Requer curiosidade e internet. Você não vai gastar nada com isso, não tem nenhum curso aqui, não tem nada nesse sentido. Antes disso, eu preciso te falar do patrocínio de hoje, que é a AUVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Como que a AUVP funciona, né? O que vai acontecer aqui? Você vai vir, abre o sitezinho da AUVP, eles vão te levar do zero ao investidor em 8 semanas, você vai clicar aqui em Faça sua análise de perfil, vai responder um questionáriozinho curtinho, e a AUVP vai ver se você pode entrar na AUVP ou não. Galego, mas por que eu não poderia entrar na AUVP? Nota, a AUVP é uma escola de investimentos. Ela vai te ensinar a organizar seus gastos, ela vai te ensinar a investir em renda fixa, renda variável, reserva de valor, como ouro e Bitcoin, investir internacionalmente em qualquer país do mundo. Só que pode ser que a AUVP não faça sentido pra você. Se você ganha menos de R$4.500, é muito difícil uma escola de investimentos fazer sentido pra você. Você não vai conseguir efetivamente justificar o gasto que é entrar na AUVP. Pode ser que você esteja buscando um ganho muito rápido pra ali tentar ganhar muito dinheiro em poucos meses. Não é isso que a AUVP vai te entregar. Não vai fazer sentido. O que a AUVP vai te entregar? Você vai aprender a montar sua carteira de investimentos pro longo prazo adequada pra você, certo? Alinhado com a sua vida, com as suas metas, com os seus objetivos. Você vai ter acesso à plataforma de investimentos exclusiva da AUVP, que é por onde eu invisto no Brasil. Todas as outras taxinhas que as outras corretoras cobram, a AUVP vai conseguir te devolver, porque eles não ganham em cima disso, né? Então é uma plataforma que acaba fazendo bastante sentido. Você pode passar por uma análise de crédito também e ganhar o cartão de crédito da AUVP, que oferece um cashback de 1% na fatura e acesso à sala VIP em diversos aeroportos. Enfim, vale muito a pena entrar na AUVP. Eu sou membro da AUVP, eu fiz a escola, eu tô na comunidade, eu sou cliente da consultoria também, e eu tô muito satisfeito, mas se por algum acaso você concluir a AUVP e não tiver 100% satisfeito, você pode ir lá e pedir o seu dinheiro de volta. Clique no link na descrição e vem pra AUVP. Bom, a parada do vídeo de hoje é a seguinte. Vamos ver na prática algumas coisas que a gente de repente acha que a gente sabe ou que a gente não entende muito profundamente. E esse vídeo é baseado numa recomendação bastante branda, uma recomendação bastante fácil de ser seguida. Quando você encostar uma parte da linguagem ou numa parte do framework que você utiliza, uma vez por dia, tá? Não vamos ficar fazendo isso o tempo todo porque não vai fazer sentido, né? No máximo uma vez por dia, eu quero que você leia uma documentação que você não leu. Pode ser da sua linguagem, pode ser do framework, pode ser de uma lib em específica, pode ser de uma ferramenta em específica, pode ser o readme do GitHub do agente de IA que você usa, o readme do repositório do agente de IA, eu não ligo. Eu quero que você vá na fonte primária e entenda a fonte primária. Vamos dar uns exemplos aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Python, e assim, eu consigo quase que garantir que alguma das coisas que eu vou passar aqui você não sabia mesmo que você sabia muito de Python. Até porque eu não sabia também em algum momento. Eu descobri essas coisas, eu fui anotando elas porque eu fui achando interessante. A gente vai falar sobre floats, a gente vai falar sobre decimals, a gente vai falar sobre tolerância relativa e absoluta. A gente vai falar sobre performance, especificamente performance de floats e decimals, mas também performance de strings. A gente vai falar sobre boolean, o que é um boolean e se dá pra fazer multiplicações com boolean. A gente vai falar sobre short circuit, vamos falar sobre memória e vamos fazer tudo isso em poucos minutos. Como que você poderia aprender tudo isso se esse vídeo aqui não tivesse sido feito? Esse vídeo aqui não existe, tá? Imagina que o meu vídeo não existe, você é alguém que trabalha com Python todos os dias e você para um dia e pensa, caramba, como será que decimais funcionam em Python? Eu já li essa documentação em algum momento, ou eu tô programando por coincidência? Eu tô programando porque eu vi alguém utilizando, achei bacana e fui utilizar também. Sabe aqui, ó, documentação de Python, tem até em português brasileiro, você pode escolher a sua versão do Python aqui, decimal, aritmética de ponto flutuante, perdão, decimal, aritmética de ponto fixo, decimal e ponto flutuante, e você pode ler aqui a documentação. Perceba que a documentação em cima de decimal, ela é bastante extensa. Ela é bastante extensa e é por esse fato exatamente que eu tô falando que você provavelmente vai aprender algo nesse vídeo, porque quase ninguém leu isso daqui, e é por esse fato também que eu tô falando pra você fazer isso daqui uma vez por dia e não mais do que isso, tá? Eu não quero que você fique horas e horas lendo documentação e não aplicando na prática, não vai fazer sentido. É interessante que você faça isso durante, vamos botar aí 10 minutos? 10 minutos é um tempo legal que você consegue tirar de uma task. Ou dá uma olhada no ferramental que você está usando, tentar entender um pouco melhor o ferramental, certo? No exemplo de hoje vai ser Python, mas pode ser que seja React. Se for React, cara, abre lá, vê, por exemplo, o UseState. Tem algo em UseState que você provavelmente não entende. Next.js, dá uma olhada lá em AppRouter, tem algo que você provavelmente não entende. Golang, dá uma olhada em GoRoutines, tem uma documentação bem legal de GoRoutines em Golang. Topa fazer esse desafio comigo? Esse vídeo tá saindo provavelmente numa quarta-feira, mas enfim, independente disso, eu quero que nos seus próximos 5 dias úteis, você, uma vez por dia, abra um pedaço de documentação de alguma ferramenta que você usa. Pode ser uma linguagem, um framework, o editor de texto que você usa, pode ser algo no terminal
terminal, algum comando no terminal que você usa, pode ser algum comando de Git, qualquer coisa nesse sentido. Procura a documentação oficial, abre e lê, e vamos fazer isso agora. Bom, abri aqui um VS Code, né, eu coloquei um arquivo types.py, print hello, vamos só rodar isso daqui uma vez pra ver se tá tudo certo, meu Python tá configurado, muito bem. Primeira coisa que eu quero te mostrar é a seguinte, você possivelmente já se deparou com um memezinho, alguma historinha na internet, algum print que te mostrava a seguinte questão. E isso daqui, ó, x é igual a 0.1 mais 0.1 mais 0.1, ou seja, 0.3, y é igual a 0.3, e a gente vai verificar se x é igual a y. Você provavelmente já viu isso em diversas linguagens, Python, JavaScript, enfim, quase qualquer linguagem. Isso daqui vai resultar em false. Por que que isso vai resultar em false? Bom, a gente pode abrir a documentação de Python, ler sobre aritmética de ponto flutuante, a gente pode ler sobre print, inclusive. Se a gente lê a documentação do print, isso vai nos dar uma dica de como que a gente pode entender a solução disso daqui. A questão é que, na verdade, 0.1, por causa de questões de aritmética de ponto flutuante, né, que tá bem explicado aqui na documentação de Python, 0.1, na verdade, meio que equivale a isso daqui, 0.1 com vários zeros e um 6 lá no final, né? Se você multiplicasse isso daqui por 3, você teria, né, algo tipo 0.3 e lá no final a gente teria aqui um 18, certo? Então, né, a linha de cima vai equivaler a isso daqui. 0.1 mais 0.1 mais 0.1 vai ser armazenado como esse valor aqui no computador, só que o 0.3, na verdade, se convertido para float, né, ele vai ser armazenado nisso daqui mais ou menos, 0.2999999, que é muito próximo de 0.3, mas não é perfeitamente igual, e por isso a gente tem o nosso false aqui embaixo. Bom, existem duas soluções para esse problema, muito bem conhecidas, e se você entender bastante de float e bastante de decimal, você conhece essas duas soluções e você possivelmente sabe os trade-offs delas. A primeira solução é corrigir no próprio float, que é não utilizar esse igual aqui. A gente pode, no próprio Python, esse aqui é o from math import is close. Por quê? Não importa realmente se esse número aqui é exatamente igual a esse, né? Não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber, pô, se é equivalente, né? E pra mim, dependendo da aplicação, tipo assim, se você estiver medindo a velocidade de um carro, a velocidade de um esportista, que não é tão importante uma precisão exatamente absoluta, esse número aqui de baixo é efetivamente igual a esse número aqui de cima, né? Pra mim é a mesma coisa. Então, você pode usar o is close para ver se eles estão próximos. E ao invés de printar o igual, a gente pode printar se eles estão próximos, is close. E aí, no is close aqui, a gente passa o x e o y. Se o x estiver próximo do y, ele vai nos retornar true. Deixa eu limpar aqui, rodar aqui uma vez, e olha só, is close, de fato, eles de fato estão próximos. O problema é que você pode estar se perguntando, bom, e o que é de fato próximo, né? Será que 0.4 ele vai me dizer que é próximo? Não, 0.4 não é próximo. Será que 0.30005 é próximo? Não, ele ainda não achou próximo, mas de repente eu acho que é próximo. De repente eu tô achando que, não, isso daqui é perto o suficiente, isso daqui, né? Deveria retornar true. Então a gente consegue definir dois outros parâmetros. Se você olhar aqui, ó, a gente tem a tolerância relativa e a tolerância absoluta. Eu posso passar então, por exemplo, com um parâmetro aqui, ó, tolerância absoluta, vai ser 0.1. Quer dizer, se eles tiverem 0.1 de diferença ou menos, então eles estão próximos, eles são close. E isso daqui me retorna um true, viu que legal? Se a minha tolerância absoluta ela for muito pequena aqui, a gente vê que vira false, né? E se a minha tolerância absoluta for, né, um pouquinho menor aqui, quase, nota, a diferença aqui é 0.0005. Se ela for 0.0004, ele ainda vai me dar true, né? Então, pô, funciona. E também temos a tolerância relativa. Tolerância relativa diz respeito aos percentuais, né? Qual o percentual de diferença desse pra esse. Porque pode ser que a gente esteja comparando, tipo assim, ó, 0.0000001 e 0.02. Esses números são muito diferentes? Cara, até que são, né? É 100% de diferença. É bem diferente. Então, se a gente bota a nossa tolerância relativa aqui pra 0.4, né? 40%, a gente vai ver que é false. Agora, eu só não sei se é pra cima ou pra baixo que faz, né? Deixa eu ver, 0.6 dá true? 0.6 dá true, então é porque esse daqui, né, dividido pela metade, resulta nesse daqui. Então por isso que 0.6 dá true, 0.5 talvez dê true, talvez dê false, deu true, e 0.4 vai dar false, né? Enfim, porque um é metade do outro, uma diferença de 50%. Fica legal? Agora, precisa fazer isso? A gente precisa desses close? Cara, talvez não precise. Porque existe uma solução, né, que ela me dá uma precisão basicamente perfeita, que é essa solução aqui. From decimal import decimal, e aí eu consigo ter muito bem que o meu x é igual a decimal, vai ter aqui, né, 0.1, vamos somar isso aqui 3 vezes, né, décimo 0.1 mais décimo 0.1 mais décimo 0.1, e o meu y aqui embaixo, y vai ser aqui décimo 0.3. Nota que a gente tá passando strings aqui dentro, né, pra não ter aquela
conversão alizinha, e a gente pode simplesmente ver se x é igual a y, e não precisa mais do isClose, porque agora se eu limpar aqui e eu rodar, a gente vê que é true. É de fato igual. Então por que a gente usaria decimal e por que a gente, né, usaria isClose? Não tem por que usar isClose aparentemente, né? Se decimal sempre funciona com uma precisão exata, é fato, naquele sentido que a gente estava falando antes, não tem porquê, mas você ainda pode usar o isClose para ver se algo tá muito próximo. E é uma utilização interessante. Mesmo que o decimal resolva o check de igualdade, o decimal não resolve o check de proximidade, né? Pode ser que você considere que, pô, por acaso 98% de desconto é relativamente igual a 98,2%. Né? Então ainda existe uma utilidade no isClose. isClose também é mais performático, mas quanto mais performático que é? Aqui pra gente não escrever um monte de código, tá? Eu vou copiar e colar um que eu já tenho pronto, e a gente vai ter então o nosso timeit para medir o tempo, a gente vai ter o nosso decimal, a gente vai estar aqui com um pi em cima, float, e pi decimal aqui embaixo. A gente vai fazer um monte de adição em float, um monte de adição em decimal, né? Vamos fazer 100 mil adições, um monte de divisão, várias comparações de igualdade, e a gente vai medir, né? Qual a performance da adição no float, performance da adição em decimal, performance da divisão em cada um e performance da comparação em cada um. E isso vai nos dar um panorama decente do quão mais lento e quão mais rápido é. Se você tá utilizando algo porque ele é mais rápido, né? Se a gente vai utilizar o nosso float aqui na premissa de que ele é mais rápido, em troca de um pouco de precisão, bom, eu quero entender quão mais rápido que é pra ver se vale a pena, né? Se não valer a pena, a gente só usa decimal pra tudo. Vamos rodar aqui. E a gente tem, olha só, as contas aqui no float estão demorando na minha máquina mais ou menos 1 segundo. As de decimal 2,6 segundos, né? Aqui de novo, 1 segundo a divisão e 6 segundos o decimal, e a comparação 1 segundo e 7 segundos aqui o decimal. Então a gente tem que decimal, dependendo da operação, ele é 2,5 vezes mais lento, e dependendo da operação é um pouquinho mais que 2,5 vezes, é o que? 3 vezes e meia mais lento? Vamos colocar aqui o seu código, as suas operações em si, elas vão ficar entre 200% mais lenta e talvez 400% mais lenta. Cara, se a sua aplicação não faz muitos cálculos, isso é totalmente irrelevante. Eu, em todas as empresas que eu trabalhei, poderia usar decimal 100% do tempo, que ninguém ia notar absolutamente nenhuma diferença em performance. Pra mim, decimal tá perfeitamente adequado, mas lógico, eu só sei disso porque eu acabei de medir isso. A gente acabou de ver, acabamos de verificar. Vamos falar um pouco sobre Boolean em Python. Boolean também é interessante, você também pode acessar a documentação e entender bastante sobre Boolean. Boolean é uma loucura, porque deixa eu printar uma coisa aqui. isInstance é um método que verifica se uma classe, né, é de um tipo aqui. Então a gente pode ver aqui se true, enfim, na verdade, se um objeto pertence a uma classe. Essa seria a terminologia mais correta, né? O objeto true pertence à classe boolean, bool em Python. Isso aqui funciona? Funciona, sim. O objeto true pertence à classe boolean, mas o objeto true também pertence à classe int. Interessante, né? Se a gente rodar aqui, true e true. O objeto true pertence à classe int, porque na verdade, true em Python equivale a 1 e false em Python equivale a 0. Como é que eu sei disso? Você faz o seguinte, ó, pega aqui 100 vezes false, você não vai acreditar em mim, mas isso daqui vai rodar, tá? E 100 vezes true. Eu te prometo que isso daqui vai rodar. E a gente roda aqui e 100 vezes false é 0, né? Porque 100 vezes 0 é 0. E 100 vezes true é 1, porque true é 1 e false é 0. É literalmente isso. É curioso, né? Você pode até se perguntar, por exemplo, se true é igual a 1. E a resposta que você vai obter aqui é que true é de fato igual a 1. Python é um pouquinho complicado, tá? Eu tô simplificando bastante aqui. Se a gente olhar, por exemplo, o id e um hex do id, que é uma técnica que a gente vai utilizar um pouquinho mais na frente desse vídeo, né? E a gente comparar esse hex com o hex de 1, faltou o print. Print. Vamos ver isso aqui, vamos rodar. A gente tem que ambos são o mesmo endereço na memória. Ambos apontam para o mesmo endereço na memória, né? Interessante isso aqui. É quase como, não vou falar que é, mas é quase como se true fosse, açúcar sintático pro 1. Quase. Bom, vamos ver um negocinho aqui legal, tá? A gente vai ter o A, que vale alguma coisa, a gente vai ter o B, que vale alguma coisa também, e a gente vai ter um if aqui. If A sobre B for maior do que 2, vamos colocar, ele vai printar isso daqui, né? Ele vai printar essa linha aqui de baixo. Vamos ver se isso aqui vai rodar, né? Claramente aqui não printou nada, porque A sobre B não é maior do que 2. Agora, imagina que o nosso B seja 0, e eu tente rodar isso daqui, né? O que vai acontecer? Vai acontecer um erro, o erro de divisão por 0. A gente tentou dividir por 0, não pode dividir por 0. Como que a gente corrige esse erro? A gente pode primeiro checar se o B existe, né? If B. E if B, como B é 0, vai traduzir exatamente para if false, ou seja, ele não vai rodar, né? A gente vai rodar isso daqui e não entrou aqui nesse if aqui de baixo. Ok, tudo certo, isso funciona. Mas vamos aprender um segundinho antes, deixa eu comentar isso aqui tudo. Como a gente pode usar short circuit para
fazer isso de uma maneira diferente. Por quê? Porque short circuit é uma boa prática no geral. É algo legal que vai impedir a gente identar muito o nosso código. Enfim, eu acho bacana. Se você não quiser, você não precisa usar. Uma coisa interessante, vamos colocar aqui, ó, print, false. O que esse print false vai rodar aqui pra gente? Ele vai nos retornar false, tá? Existe um operador em Python, né, chamado OR. Em JavaScript, um operador quase igual a OR seria esse daqui, ó, o pipe operator aqui, com 2 pipes. Esse aqui também faz, mas enfim, esse aqui é outro, mas eles são um pouquinho parecidos. False, OR 0, OR isso aqui, tá? Que também vai avaliar, também é mais ou menos false, OR 0 de novo. OR, ele é bem preguiçoso, certo? Se a gente colocar aqui e eu tiver na verdade não, nós vamos colocar um negócio diferente. 2, 3, 6. 2, 3, 6 ou 0, ou colchetes vazio, ou 0 de novo. O que ele vai printar aqui? Ele vai nos retornar o primeiro, ele não retorna true ou false. OR não é uma operação que retorna true ou false, é uma operação que é preguiçosa, ele retorna o primeiro valor, que é truth, como a gente chama, né? É o valor que é... Pô, como é que eu traduzo truth? É o valor que existe, vai, vamos colocar que existe. É que não é bem que existe, né? Enfim, é um valor considerado verdadeiro, tá? Tipo assim, se você tiver uma lista vazia OR 1, ele considera aqui, né, que a lista vazia não é um valor considerado verdadeiro, é um valor meio falso, assim. Se tiver uma lista com alguma coisa dentro, aí ele passa a ser um valor meio verdadeiro, assim. Entendeu? OR é muito preguiçoso. Ele não retorna true ou false. Ele vai ver se esse valor aqui é verdadeiro. Se não for, ele vai pro próximo, ele vai pro próximo, ele vai pro próximo até chegar no final, e no final ele te retorna o que sobrou. Então, se a gente rodar isso daqui, no final ele vai nos retornar 0, porque esse daqui é meio falso, esse aqui é meio falso, esse aqui é meio falso também, esse aqui é meio falso também, então retorna o último. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente pode tentar printar true ou essas várias coisas aqui, e como ele é preguiçoso, ele vai ver o true, ele nem vai computar essas outras coisas aqui, né? Se a gente rodar isso daqui, ele printa o true na hora. E o interessante disso é que, como ele não computa as outras coisas, se depois dessas outras coisas eu tiver uma divisão por 0, ela não vai ser nem computada. Ele vai ver o true aqui, vai retornar o true, e ele não vai fazer a divisão por 0. Se eu tentasse printar 1 sobre 0 aqui, eu teria um erro, porque aqui ele precisa computar a divisão por 0. Como o short circuit é preguiçoso, ele não precisou computar. E tem a operação AND, que faz o contrário, né? Que vai nos retornar o último aqui. Então, se a gente tem true AND 0, ele vai ver que o true é verdadeiro, ele vai retornar o próximo aqui. Então, eu rodo isso aqui, ele retorna 0, né? Então, true AND 0 vira 0, true AND 234 vira 234. Ele vai percorrendo todos que são true até chegar no último e vai retornar o primeiro que não for true ou o último elemento. Eu sei, é uma operação um pouco confusa, não é assim que ensinam, mas é assim que funciona. E esse AND é interessante, porque a gente pode fazer o seguinte, né? Se eu tiver um false AND alguma coisa depois, AND uma divisão por 0 depois, ele nem computa a divisão por 0, ele retorna false. De modo que a gente pode voltar no nosso exemplo aqui. A gente fez todo esse trabalho aqui para eu poder te mostrar isso daqui, ó. Eu posso pegar if b, vem pra cá, né? If a dividido por b, e eu faço if b AND A dividido por B. Como B é 0 e 0 é false, esse if B AND alguma coisa não vai dar em nada. O B já é false, ele já vai ser false, tá? Ele não vai precisar fazer essa computação aqui do lado direito. E se a gente tentar rodar, né? Lembra que antes estava dando erro, agora não dá erro nenhum, porque ele nem computa A sobre B. Bacana? Bacana. Vamos falar sobre memória então. Lembra que eu falei do true e do e enfim, eu fiz aquele negócio com hex? Se a gente pegar x é igual a 3000 aqui e fizer print x igual a 3000, bom, é esperado, né? O comportamento padrão é que vai retornar true e realmente é true. Agora, uma questão interessante pra gente ver é que x não é exatamente 3000, quer dizer, x é exatamente 3000, mas 3000 não é necessariamente x. Como assim? Vamos pegar o hex, o hexadecimal pra ficar mais bonitinho, do id de x, e o hexadecimal pra ficar mais bonitinho, do id de 3000. Isso aqui que a gente tá utilizando. Esse id aqui nos mostra o espaço na memória onde está sendo armazenado esse valor. Hex, ele transforma isso em hexadecimal pra ficar mais visível. Se a gente olhar então, ambos aqui nesse caso, na verdade, foram armazenados no mesmo valor, quer dizer, no mesmo espaço da memória. Então x está de fato apontando para o 3000, o que me revela algo interessante. Eu achava que 3000 ainda não aconteceu o que eu queria demonstrar. Vamos aumentar esse valor. Vamos aumentar para 3 milhões. Você pode usar esse underline aqui que não vale nada, tá? É só para fazer um demarcador aqui. E vamos ver o que tá rolando aqui. Oh, interessante. Isso é um comportamento não esperado. Quando eu testei isso anos atrás, não era assim que funcionava. Deixa eu testar uma outra coisa aqui, tá? Deixa eu ver se isso daqui vai dar igual aos 6 milhões aqui. Vai dar de fato igual. O Python tá fazendo alguma coisa interessante aqui. Bom, a gente tem que tanto o x quanto os 6 milhões estão apontando para o mesmo espaço na memória. Antigamente isso não era assim. Quando eu testei isso 2 anos atrás, não era assim. Mas provavelmente houve alguma mudança no Python. Ó, é isso daqui que eu queria te mostrar, tá? Possivelmente tem alguma diferença entre o interpretador que eu tô usando, enfim. É que
O hex, o ID, na verdade, mostra pro endereço de memória. Então a gente tem que, nessa shell de Python que eu tô te mostrando agora, x aponta para um endereço de memória diferente dos 6 milhões aqui, embora x valha de fato 6 milhões. Se a gente colocar aqui x igual a 6 milhões, a gente tem que é true. Mas x, nesse caso aqui, nessa shell de Python, ele não é o mesmo valor que 6 milhões. Quer dizer, ele é o mesmo valor, mas eles não estão no mesmo endereço de memória. Se eu colocar x is, esses 6 milhões aqui, ele vai me dizer que x não é 6 milhões. Ele vale 6 milhões, mas ambos estão apontando para endereços de memória diferentes. No caso que a gente tem aqui, como a gente viu aqui, né, que por algum motivo isso daqui tá dando resultados diferentes na shell do Python e em eu rodar aqui utilizando o meu UV, a gente vai ter, né, segue a lógica, que se eu colocar aqui x é 6 milhões, eu devo ter um true aqui. E eu tenho de fato um true aqui, tá correto, né? Como ambos apontam para o mesmo endereço de memória, tá correto isso aqui. Python cria objetos que são meio tipo singletons e ele aponta para esses objetos que são singletons. Isso é pra gente ter uma performance melhor. Então, geralmente, para um número baixo, tipo assim, número 255, Python vai ter 255 em um único lugar na memória e todos os 255 vão apontar para esse um lugar na memória. Isso é utilizado por questões de performance, especificamente performance na comparação, porque o is acaba sendo mais rápido que o igual. Porque, né, é só você olhar o endereço de memória, você não precisa acessar o valor, é só olhar o endereço. Se o endereço for o mesmo, a gente sabe que é o mesmo valor também. Agora, eu juro que eu não sei como é que essa parte do vídeo vai acontecer, tá? A minha ideia era testar isso aqui em strings, fazendo a mesma string e vendo o ID da mesma string 2 vezes. Eu não sei se isso aqui vai dar igual ou diferente. Vamos rodar aqui e deu igual. Bom, o resto desse vídeo, dado esse fato que eu acabei de descobrir, não vai fazer muito sentido. Mas enfim, esse negócio se chama intern. Você pode internar algo, você pode meio que forçar o Python a criar um singleton de um objeto que você vai utilizar muitas vezes. Vamos ver se vai haver algum tipo de diferença de performance. Vou importar time aqui, a gente vai ver, a gente vai comparar a string Augusto Galego vezes 200, então vai dar 200 vezes Augusto Galego, né? Se você quiser ver o que vai dar isso daqui, vai dar isso daqui, ó, Augusto Galego, enfim, várias vezes. E ele vai comparar se elas são iguais. Agora, eu acho que a gente não vai ver uma diferença de performance como a gente viu no passado. Então, o Python deve ter feito alguma diferença aqui, e a gente checa pela igualdade aqui, a gente tem isso daqui no passado. Quando eu utilizava de um sys.intern para criar aquele tal objeto singleton que faz com que a performance seja melhor, então import sys, eu conseguia trocar essa comparação aqui. Na verdade, você consegue fazer isso atualmente, né? Você consegue fazer o is atualmente, porque elas vão apontar para a mesma string. Então, nesse caso, você nem precisa mais do sys, tá? Se eu tiver o is aqui e eu rodar, eu acredito que vai dar uma performance... mesma coisa, tá? Mesma coisa. Sinceramente, hoje em dia não faz mais diferença, mas enfim. Eu escrevi um texto sobre isso em 2012 ou... 2022 ou 2023. Hoje em dia essa parte do texto não faz mais sentido, tá? Mas enfim, onde que eu queria chegar com isso? Cara, a gente viu coisas muito básicas de floats, de decimals, de tolerância relativa absoluta, de performance de strings, de boolean, de short circuit, coisas extremamente simples, mas você todo dia da sua vida, né, que você programa, você provavelmente usa coisas mais complexas. Você usa o use state do React, de repente o app router do Next.js, de repente Go Routines de Go. A sua linguagem provavelmente tem uma documentação, assim, extremamente extensa, tá? Extremamente extensa. E possivelmente tem guias, tem guia de beginner, tem, enfim, uma infinidade de coisas aqui na documentação do nosso exemplo aqui, Python, que a gente pode explorar, e eu recomendo essa exploração. Eu recomendo que você faça um pouquinho dessa exploração, 10 minutinhos por dia, não precisa de mais que isso, 10 minutinhos por dia tá bom. Certo, você vem aqui, a gente tá falando aqui de string, né? Vem aqui, string, nossa, vai ter muita coisa de string. Strings. Cliquei aqui em string, mas podia ser SQLite 3, podia ser o que? Time, tkinter. Typing é interessante, mas vamos por acaso ver string aqui. Olha a quantidade de coisa absurda, de explicação realmente profunda de como a linguagem funciona, tá aqui. Na verdade, isso aqui é só o what's new, né? A gente tá apenas... Eu por acaso cliquei em módulos melhorados, a gente tá olhando só as novidades. Você tem aqui embaixo, FAQ sobre design e histórico, né? Tipo assim, por que strings do Python são imutáveis? Tá na própria documentação, né? Você pode olhar, existem várias vantagens, uma delas é o desempenho. Saber que uma string é imutável significa que podemos alocar espaço na memória para ela no momento de criação. E os requisitos de armazenamento são fixos e imutáveis. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha cumprido o propósito dele, né? Embora eu não tenha conseguido mostrar o último ponto que eu queria, que era interessante na época, hoje em dia não precisa mais, mas que eu tenha te inspirado, te dado ideias de olhar, fazer o que ninguém faz, que é ir lá e ler.